Hoje eu fui ler as atualizações do Ministério da Saúde e fiquei um pouco desapontada. Percebi que talvez o problema do Brasil só vai piorar e a gente não vai conseguir resolver a crise do coronavírus. Por quê? O Ministério da Saúde continua propondo como medidas não farmacológicas, que não utiliza vacina ou medicamento, o isolamento domiciliar. E lavar as mãos, etc., aquilo que vocês já estão escutando na TV. As medidas que estão sendo tomadas no Brasil são as medidas que o Ministério da Saúde orienta. Não é mais momento e a gente não tem condições de vencer o coronavírus só com a orientação do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde está baseado numa ideia de isolamento social que não vai funcionar no nosso país. O nosso país é composto, na sua maioria, por pobres. É uma discussão que a gente precisa começar a fazer. Se a gente continuar usando apenas como base as orientações médicas, a gente vai perder essa guerra. A política precisa entrar. Talvez a pandemia do coronavírus faz a gente entender o quanto que a política, o quanto que medidas públicas de saúde e políticas realmente de estrutura, não só em relação à saúde, mas toda a estrutura social, altera num contexto epidemiológico de uma doença. Eu queria trazer para vocês um texto do filósofo Byung-Chul Han, que escreveu A Sociedade do Cansaço. Quem não leu esse texto é muito fundamental para quem quer discutir seriamente a questão do coronavírus. Eu acho que seria fundamental para qualquer um que faz vídeo no YouTube, para quem está conduzindo conversa do coronavírus, ler. Porque ele é asiático e ele vai falar sobre a questão da Ásia, comparar como que a Ásia está dando conta em relação a outros países europeus. Muita gente tem lembrado e alertado da questão do isolamento, que eles isolaram, etc. Pessoal, a gente está esquecendo que na Ásia existe uma outra mentalidade. Que na Ásia existe o Big Data, uma estrutura de macrodados. Saía já do metrô a pessoa e com as câmeras eles já viam quem estava com temperatura alta. Quem sentou no mesmo vagão que essa pessoa recebia uma notificação em casa, já no celular. Existe um sistema de câmeras lá que foi muito fácil conseguir isolar essas pessoas e controlar de uma maneira mais eficaz. Ele traz alguns dados que em relação a, Taiwan, 108 casos, 139 em Hong Kong. Aí, na Alemanha, pelo contrário, após um período muito mais breve, já existem 19 mil casos confirmados. Ele vai dando um exemplo de outros países europeus em comparação aos asiáticos que diminuíram muito. Um dos motivos que ele explica isso é a questão que lá os dados individuais vão para a mão do governo sem tanto esse problema que a gente tem, que não entraria na nossa cabeça no Ocidente, né? E talvez, se a gente continuar não tomando medidas no Ocidente, pode ser que a China venda essa ideia como uma ideia que vai funcionar frente a uma pandemia. Pessoal, do que adianta agora fechar as fronteiras com uma transmissão comunitária? Do que adianta não ir para a Europa? Ninguém quer ir para a Europa. Se a Europa fechar as fronteiras, adianta? Eu digo, a transmissão já está comunitária, as pessoas já estão se infectando, já estão morrendo. Ele ainda fala, né, que lá na Ásia é muito comum você sair e todo mundo está de máscara. Pelo contrário, na Europa, cadê as pessoas usando máscara o tempo todo? Ou no Brasil, cadê as pessoas usando máscara o tempo todo? Não tem como, porque está faltando, não é mesmo? Porque ficou todos os países dependentes das máscaras que vinham lá da China. Aí dá problema, o que a gente faz? Importa de outros países, a Itália importa do Brasil, inclusive, a gente fica sem. Não adianta, pessoal, só essa política de isolamento se a gente não tem máscara. Vai ficar difícil assim. Eu fico a semana toda isolada, mas quando eu preciso ir no mercado, eu não tô com máscara, eu não tenho máscara.
Lá ele ainda coloca aqui da questão de máscaras com nanotecnologia que duram 30 dias, que se elas são laváveis. A gente precisa pensar nisso. Será que uma fábrica de máscara de carnaval não pode, nesse período, com investimento público e estatal, começar a produzir, ajudar a produzir máscara, produtos, fábricas que trabalham com borracha, com látex, que, sei lá, que faz pneu, que faz camisinha, que faz isso, que faz aquilo. Será que elas que já têm um equipamento mais próximo não podem ajudar nessa batalha? Será que a gente vai ter que criar um tipo de estado de guerra? Porque quando existia uma guerra, as indústrias, as fábricas produziam equipamentos para guerra. Por que a gente não pode produzir equipamentos para a saúde? Por que a gente deixou não existir no Brasil fábricas, indústrias de produtos para hospital suficiente? Por que a gente tem que mandar vir tudo de fora? Será que numa situação como essa, se um país desse que a gente compra dá problema, a gente vai ficar na mão? Como é que a gente vai enfrentar essa pandemia? Se os médicos ficarem sem máscaras, como é que a gente vai fazer? E se os médicos começarem a ficar doentes e morrerem? Começar a morrer um monte de médico? Os que ficarem vão ter coragem de levantar da cama e ir para o hospital? Será que a gente tem capacidade de ficar tirando todo mundo que está infectado da favela? Será que na verdade o ideal não seria todo mundo usar máscara? Será que a gente não teria que colocar uma multa para quem saísse sem máscara de casa? A gente precisa pensar essa crise do coronavírus para além das medidas do Ministério da Saúde de isolamento social. Não vai ser suficiente. Está na hora de ter uma conversa entre outros ministérios. O mundo está mostrando medidas que estão sendo tomadas. Nos Estados Unidos está tendo empréstimo a juros zero para aqueles que forem fazer alguma medida contra o coronavírus, dos empresários, pessoas, etc. O que está sendo feito aqui? Vamos pensando nisso. O filósofo Paulo Giraldelli fez um vídeo há pouco tempo sobre o que o Átila não disse. O que ele não disse, esse é o título do vídeo. E aí eu pensei, é o que o Átila não disse, é o que o Ministério da Saúde não está fazendo, é o que o governo como um todo não está fazendo. Eu acho que é isso que a gente precisa conversar. E aí, eu pretendo voltar com novos vídeos, eu vou orientar ele de fazer o mesmo, da gente começar a falar aqui do que não apenas o Átila está esquecendo de dizer, mas que o Ministério da Saúde, que médicos, o que todo mundo está deixando de fazer, o que todo mundo está deixando de dizer, que são muitas coisas. A gente não está preparado, o Brasil não está preparado, o mundo não está preparado. O que está faltando? Eu acho que a gente precisa começar a pensar nisso. Esse texto aqui do Byung-Chul Han é um bom instrumento para a discussão. Ele diz também, ele começa a citar outros intelectuais que estão abordando o tema nesse texto, vocês vão entender melhor. E vamos pensando, pessoal. Não basta só a discussão do coronavírus ser uma discussão de cunho de hospital e de cunho de Ministério da Saúde. Precisamos ter uma discussão política acerca disso. É a política que vai tirar a gente do buraco ou vai colocar a gente no buraco, de vez. Curte o vídeo, vamos pensando e daqui a pouco a gente volta.